Alô, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos de volta. Hoje é segunda-feira, dia 11 de dezembro de 2023. Sejam todos bem-vindos. E toda ajuda, meus queridos amigos, tem um preço. E quando aquele que ajudou é a maior nação da Terra, belicamente, economicamente falando, o preço é na proporção da sua grandeza, podem apostar. A guerra de Israel contra o Hamas já poderia até chegar ao fim, porque afinal o Hamas está assim desmantelado e o pequeno enclave chamado Gaza, está destruída. Bem, a guerra não chegará ao fim enquanto Netanyahu decidir que não é hora de dizer fim. Só que, como os Estados Unidos já não veem mais uma necessária ação bélica pesada contra o Hamas, a história agora começa a migrar do campo da guerra para o da política, ou da defesa para a política. E o interesse norte-americano é quem administrará Gaza daqui para frente, já que ela é, no momento, apenas um grande escombro, e os principais militantes do Hamas, militante é um eufemismo para outra palavra, já estão praticamente ou com o CPF cancelado ou de posse de Israel, presos em Israel. Bem, agora então está surgindo uma nova batalha nos bastidores políticos contra Netanyahu, evidentemente. A Casa Branca quer tirar poder de Netanyahu daqui para frente para administrar o futuro de Gaza. Para os americanos, o interesse agora é transferir a autoridade palestina também para a faixa de Gaza, para que os palestinos tenham uma única liderança e, de preferência, Mahmoud Abbas, que é, digamos, bastante cordial com Washington, principalmente quando quem está na Casa Branca é digamos, representante da esquerda ou dos democratas. Bem, esse é o interesse norte-americano no momento. Para os Estados Unidos, seria muito mais importante agora para os palestinos ter uma única liderança, porque tanto a faixa de Gaza quanto a Cisjordânia, se estiverem de acordo, tudo isso, na lógica de Biden, facilitará a criação de um Estado palestino. Bem, fala-se também em forças internacionais a administrar um enclave, principalmente países árabes. Só que o principal país árabe nesse momento que poderia ter alguma influência em Gaza seria o Egito. Gaza poderia ser devolvida ao Egito. O Egito já teve posse de Gaza no passado. O problema é que o Egito não quer nem ouvir falar dessa história. E a razão é muito simples. Se Gaza passar para as mãos do Egito, os gazanos serão considerados egípcios. E tudo o que o Egito não quer é que os palestinos tenham acesso, por exemplo, ao sistema eleitoral do país. Entre outras coisas, o Egito teme também que o radicalismo islâmico do Hamas se transfira para o Egito, já que tem uma forte ligação com a Irmandade Muçulmana, que é contra a presidência de Al-Sisi. Muito complicado, o Egito realmente não quer saber de Gaza. Então restaria aos Estados Unidos encabeçar a liderança sobre o futuro de Gaza, tendo, claro, como seu principal artífice, ou o seu principal representante na região, Mahmoud Abbas. Isso, no entanto, Israel não quer nem ouvir falar. Então, é claro, começaram as batalhas de bastidores lá na Casa Branca para derrubar Netanyahu. Para a Casa Branca, Netanyahu já está em campanha para ser, de novo, o primeiro-ministro de Israel. E é aí que a coisa complica. Bem, a Voz da América publicou ontem o seguinte: os Estados Unidos, o maior apoiador de Israel na sua guerra contra o Hamas, disseram no domingo que os militares israelenses estão falhando na sua intenção anunciada de proteger o maior número possível de civis palestinos que tentam fugir dos ataques israelenses na faixa de Gaza. Disse Blinken:
É imperativo que os civis sejam protegidos. Isso ele disse à CNN ontem. Ele disse também que Israel não conseguiu proteger os civis palestinos enquanto continua a sua ofensiva contra os militantes no estreito enclave ao longo do mar Mediterrâneo. O principal diplomata dos Estados Unidos disse o seguinte, abre aspas, o que não estamos vendo são tempos de resolução de conflitos para que possa ser trazida mais ajuda humanitária para Gaza e linhas de clareza de demarcação para áreas onde Israel não atacará, para que os civis possam encontrar refúgio seguro. Então é claro que para bom entendedor meia palavra basta. Israel já está sendo alvo de ataques da Casa Branca por não ter tido o devido cuidado com os civis. Era uma carta guardada na manga para quando a guerra fosse sim efetivamente vencida, despejar contra Netanyahu essa mesma carta de crítica, para que o primeiro-ministro não saia fortalecido dessa história. Bem, o The Times of Israel trouxe uma longa matéria falando sobre o assunto. Diz o seguinte, vou ler só um pedacinho. A administração Biden está cada vez mais convencida de que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, entrou em modo de campanha, à medida em que o primeiro-ministro intensifica a sua retórica contra a autoridade palestina, disseram autoridades dos Estados Unidos ao The Times of Israel. Esta não é uma abordagem que abrange todo o governo, vem principalmente do primeiro-ministro, o que é bastante revelador, disse uma das autoridades americanas que falou no fim de semana sob condição de anonimato. A silenciosa atribuição das motivações de Netanyahu a interesses políticos e não interesses de segurança parece revelar a crescente frustração em Washington com o primeiro-ministro. Durante cerca de um mês após o ataque terrorista de 7 de outubro em Israel, Netanyahu evitou qualquer menção à autoridade palestina nas suas observações públicas, concentrando-se, em vez disso, nos principais objetivos da guerra: erradicar o Hamas e devolver os reféns a Israel. Os Estados Unidos apoiaram esses objetivos ao mesmo tempo em que pressionaram Israel para começar a planejar quem governará a faixa depois da guerra, e deixaram cada vez mais claro que a sua preferência é que a autoridade palestina pegue o bastão. Um discurso governamental singular tanto para a Cisjordânia quanto para Gaza situaria melhor os palestinos para negociar uma solução de 2 estados com Israel, explicou Washington. Ou seja, uma única liderança palestina facilitaria as negociações para a criação de um Estado palestino. É preciso haver uma autoridade palestina, é preciso que haja um caminho para um Estado palestino, declarou o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em 15 de outubro. Já o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, esclareceu mais tarde que a autoridade palestina, sem dinheiro e internamente impopular, teria de ser revitalizada antes de regressar a Gaza e que, entretanto, seriam necessários forças internacionais ou árabes para gerir Gaza. É aqui, então, que entra uma pedra no sapato americano chamada Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu não tem boas relações com Mahmoud Abbas. Aliás, ele já externou isso publicamente diversas vezes. O Times of Israel lembra uma de suas falas duras contra a autoridade palestina. Já volto a esse tema. No entanto, a autoridade palestina é a única confiável, entre muitas aspas, claro, para o governo norte-americano. E como fazer para fortalecê-la? Como fazer para criar novamente uma única liderança sobre os palestinos, tirando Netanyahu da jogada? A questão é saber se tudo isso funcionará, se tudo isso dará certo. A ideia dos Estados Unidos agora é fritar Netanyahu, trazendo a público excessos da mão pesada de Israel na sua guerra contra o Hamas.
Isso para, claro, enfraquecer Netanyahu. Também não é de duvidar que logo mais comecem a pipocar na grande mídia norte-americana o porquê as forças de defesa e de inteligência de Israel permitiram que o Hamas realizasse o ataque terrorista do dia 7 de outubro. Eu disse permitiram. Isso será cada vez mais recorrente na grande mídia, porque afinal é preciso queimar este governo, este gabinete. Bem, segue o Times of Israel dizendo: em 10 de novembro, Netanyahu descartou a ideia de uma única autoridade sobre todos os palestinos, ou seja, Mahmoud Abbas. Ele disse, em relação à autoridade palestina: vou lhe dizer o que não haverá em Gaza. Não haverá uma autoridade civil que eduque seus filhos a odiar Israel e matar israelenses e eliminar o Estado de Israel. Não pode haver uma autoridade que pague valores às famílias dos assassinados com base no número que eles assassinaram. Não pode haver uma autoridade cujo líder ainda não tenha condenado o terrível massacre de 7 de outubro, 30 dias depois do massacre. Isso, Netanyahu referia-se, claro, a Mahmoud Abbas. Diz o Times que Netanyahu repetiu essa linha de ataque contra Ramallah também nas últimas semanas que seguiram. Mas um responsável israelense anônimo fez questão de sublinhar que o primeiro-ministro não descartou explicitamente o regresso da autoridade palestina a Gaza. Apenas insistiu que precisava passar por reformas significativas. Então, no fundo desse imbróglio, duas possibilidades. Ou o próprio Israel quer administrar Gaza daqui para frente, ou então, claro, com um representante seu, da autoridade palestina, que não seria Mahmoud Abbas. Isso pode significar também que a temporada de caça a Mahmoud Abbas já começou dentro da autoridade palestina. Ou seja, aqueles que têm interesse ou teriam supostamente interesse em substituir Mahmoud Abbas podem estar nesse momento sendo incentivados por Israel para, uma vez depois, tomando o posto de Mahmoud Abbas, controlar todos os palestinos, inclusive a faixa de Gaza, que em algum momento será toda reformulada, claro, porque os escombros terão que ser substituídos por novas infraestruturas e novo modelo urbano, para favorecer também, claro, a boa convivência dos gazanos com os israelenses. Muito investimento, muito dinheiro na jogada, já se prevê, serão usados daqui para frente para reformular tudo que foi, para reconstruir tudo que foi destruído. E aí, evidentemente, que todo político palestino, nesse momento, está esfregando as mãos, se, em um determinado momento, imaginar que tenha alguma possibilidade de chegar ao poder. Penso que os dias de Mahmoud Abbas estão contados, a menos que os Estados Unidos criem, evidentemente, fatores muito fortes e novos para derrubar Netanyahu. Os Estados Unidos é que querem o controle do futuro líder palestino. Israel também quer o mesmo. Então, essa é a dimensão do que está acontecendo neste momento. Uma guerra de bastidores, uma guerra política. Quem vencerá? Bem, a propósito, depois de algumas críticas, o próprio Antony Blinken falou a respeito da possibilidade de Israel decidir o seu destino. Ele disse isso ontem também. Diz o Times: Israel e não os Estados Unidos decidirá quando deve terminar a guerra contra o Hamas em Gaza. Isso disse Antony Blinken ontem, na sequência de relatos de que Washington tem exercido pressão sobre Israel para encerrar as operações até o final do ano. Isso quer dizer que a guerra já está aberta, a guerra política. É claro que não dá para acreditar numa só palavra de Antony Blinken. Ele representa um presidente que também não é confiável, ou pelo menos não pode ser inteiramente confiável
para este gabinete de Israel. Netanyahu não é o preferido de Biden, muito menos da esquerda israelense americana. Só que Netanyahu é quem está no poder e quem está vencendo a guerra. O povo israelense é que decidirá se Israel continuará na mão de Netanyahu e da direita e do Likud ou de algum aventureiro optado pela Casa Branca, para fazer um grande acordo que, no final das contas, crie definitivamente o Estado palestino com um títere da Casa Branca. O problema da Casa Branca é saber se poderá confiar num títere palestino, já que outros atores também estão na região e têm muito mais afinidade com os palestinos, como é o caso, por exemplo, de países árabes como a Arábia Saudita, que sempre deu muito dinheiro para a autoridade palestina. A Arábia Saudita, que foi um grande amigo dos Estados Unidos, deixou de sê-lo depois que Biden chegou ao poder. O príncipe saudita está de braços dados atualmente com Vladimir Putin. Mas esse é um outro problema. Por enquanto, é saber quem vencerá esta queda de braço, Biden ou Netanyahu. Muito bem, outra notícia importante: Donald Trump poderá estar no banco dos réus no dia da eleição. Esse é o esquema que está sendo articulado nos bastidores por toda a esquerda norte-americana, que não quer ver o loirão disputando a eleição, ou, se disputando a eleição, não quer vê-lo livre para poder saborear a vitória. Matéria do Breitbart de ontem. A promotora distrital do condado de Fulton, Fani Willis, e sua equipe de promotores querem sentenças de prisão para Donald Trump e seus principais aliados. Isso foi revelado por e-mails que não tinham sido relatados anteriormente. Os e-mails relatados pela primeira vez pelo The Guardian revelaram o aprofundamento das hostilidades entre promotores e réus no monumental processo criminal da Geórgia contra Donald Trump e seus principais aliados. A promotora Willis e sua equipe alegam que Trump e os co-réus violaram o Estatuto de Extorsão como parte dos esforços para anular os resultados das eleições de 2020. Vários réus, incluindo Iana Ellis, Sidney Powell e Kenneth Chesebro, viraram-se contra Trump presumivelmente para evitarem longas penas de prisão, já que a corda está apertando sobre seus pescoços. Os aliados de Trump argumentam que o caso é uma guerra jurídica com motivação política, e Trump afirma que não fez nada de errado. Bem, já a promotora Willis diz acreditar que nesse caso haverá um julgamento. Ela disse: acredito que o julgamento levará muitos meses, mas poderá começar no dia da eleição. Ela disse isso na cúpula global das mulheres do Washington Post. Disse também: não espero que concluamos o julgamento de Trump antes do inverno ou do início de 2025. Ela espera que em 2025 Trump já esteja devidamente guardado, depois do julgamento, claro, guardado no xilindró. Termina o Breitbart News dizendo que o juiz do Tribunal Superior do Condado de Fulton, Robert McBurney, em uma audiência de julho, criticou Willis por organizar uma arrecadação de fundos para um candidato democrata que concorre contra um dos alvos presidenciais da investigação. Mas, segundo a própria Willis, isso não é um julgamento político, claro que não. Pois é. Antes que eu me vá, uma palavra sobre a posse de Milei. Eu não vi a posse de Milei, mas sei exatamente o que aconteceu. Ele pegou um país quebrado, como é o caso sempre que a esquerda passa o bastão para alguém da direita. Milei terá 4 anos para encher um pouquinho os cofres da nação para eventualmente entregar à esquerda novamente. Estou me baseando no que aconteceu nos Estados Unidos.
para esse tipo de projeção. Donald Trump pegou os Estados Unidos também bastante deficitário economicamente, depois de 8 anos de Barack Hussein Obama, e deixou a Casa Branca com os cofres cheios para Biden gastar o que tinha, mas também o que não tinha. Daí porque o loirão parece, se voltar à presidência, terá o mesmo problema que tem agora Milei pela frente. Milei, eu vejo aqui no Diário do Poder, já passou a motosserra em metade dos ministérios lá da Argentina, que não eram muitos, convenhamos, se comparados ao Brasil. Seja como for, Milei terá muito trabalho para colocar dinheiro em caixa, porque esse é o trabalho da direita. Sempre que pega um governo quebrado, tem que se concentrar basicamente na economia. Depois, quando está tudo mais ou menos encaminhado, aí então, ao invés de usar aquele dinheiro para criar novas bases culturais no país, volta à esquerda para gastar o que tem no cofre. E o que não tem também, claro. Esperemos que não. Torcemos pela Argentina para que dê tudo certo. Em relação à Argentina, uma matéria publicada pela Fox, não é da Argentina propriamente, mas tem muito a ver. Diz a Fox o seguinte: milhares de residentes de Washington, do estado de Washington, lá na costa oeste, com tendência conservadora, fugiram do estado azul profundo para o vizinho Idaho. Dados publicados pelo gabinete do secretário de Estado de Idaho mostram que, das quase 119 mil pessoas que se mudaram recentemente para o estado, 65% registraram-se como republicanos, em comparação com apenas 12% que se registraram como democratas. Seja como for, até alguns democratas estão fugindo de um Estado democrata. Pois é. O que isso tem a ver com a Argentina? Bem, não se sabe, mas se a Argentina começar a dar a volta por cima de todos, digamos, os seus problemas, principalmente financeiros, pode ser que muita gente acabe se mudando para lá. Não dos Estados Unidos, mas de países aqui da América do Sul. Quem viver, verá, como dizia o poeta. Por enquanto é isso. Até amanhã, se Deus quiser.